respeito da reencarnação, com o título Nascer de Novo. Nós vamos lembrar que Jesus, conversando com um doutor da lei chamado Nicodemos, e esse encontro se deu na casa de André e Tiago numa noite, porque os fariseus tinham um certo receio de conversar com Jesus. Então ele vai à noite e pergunta para Jesus como é que ele poderia fazer para compreender melhor a Torá, que era a lei segundo Moisés. E que ele, como fazer para entrar no reino de Deus. Jesus então responde para ele que era necessário nascer de novo. E Nicodemos fica meio atormentado com isso, porque ele pergunta como é que ele podia fazer um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Nisso daí ele revela entendimento, porque os judeus conheciam a reencarnação, mas com o nome de ressurreição da carne. E essa fala então de Nicodemos mostra que ele havia entendido que era nascer de novo. E Jesus volta a dizer para ele que era necessário nascer da carne e nascer do Espírito. Será que na Bíblia nós vamos encontrar alguma coisa falando da reencarnação? Sim, nós vamos encontrar sim. Primeiro, lá em Isaías 26, no versículo 19, nós vamos encontrar a seguinte afirmativa. Isaías 26, 19. Aquele que dentre vós morreram, viverão novamente. E depois nós vamos encontrar em Job, capítulo 14, de 10 a 14, a seguinte afirmativa: nesta luta em que me encontro todos os dias, espero que a minha transformação chegue. Então, em Isaías, dentre os que estão mortos viverão novamente, não se trata então de estar ali vivo, no céu ou no purgatório ou no inferno, conforme a crença que veio, mas reviverão novamente. Então seria uma nova existência. E a afirmativa de Job também: nesta luta em que me encontro todos os dias, espero que a minha transformação chegue. Mas nós vamos encontrar depois com Jesus, os ensinamentos de Jesus, por exemplo, quando ele sobe no Monte Tabor, levando com ele o discípulo Pedro, Tiago e João, e lá ele se transforma
impactados com o que eles estavam vendo. E mais ainda porque ali materializaram Elias e Moisés. Então, foi tanta surpresa dos discípulos que eles queriam, inclusive, construir cabanas para que eles ficassem ali no Monte Tabor. E perguntam a Jesus, segundo os escribas, era necessário que Elias voltasse, que Elias viesse. Ao que Jesus responde, Elias já veio, mas eles não o conheceram e trataram como trataram. Então, eles perceberam que era de João Batista que Jesus falava. João tinha sido visto em um novo corpo. Elias está na reencarnação. João estava em novo corpo. Foi visto criança. Cresceu ali sob o olhar de todos que conviviam com ele. Então, podia ser Elias reencarnado, mas não Elias ressuscitado. Então vejamos aí que está aí claramente expressa a reencarnação. Nas curas que Jesus fez, também nós vamos encontrar a passagem da reencarnação de forma bem explícita, bem localizada. Por exemplo, no cego de nascença, Jesus encontra com esse cego e cospe no chão, passa lama nos olhos do cego e faz com que ele vá se lavar no poço de Siloé, que era considerado então um poço sagrado na época. Então o cego começa a enxergar. E aí os discípulos perguntam quem é que tinha pecado para que ele nascesse cego. Era ele mesmo ou seus pais? Então veja aí o processo da reencarnação questionado pelos discípulos. Porque se a alma fosse criada no momento da concepção, que pecado é que tinha essa pessoa para nascer cego? E se fosse dos seus pais, também ninguém herda pecado dos pais, nem de avós. Pode ser sim a reencarnação, mas não herdar a deficiência ou a dificuldade de um familiar. E Jesus, ao que Jesus responde, que nem ele, o cego, e nem os seus pais haviam pecado, mas que ali estava um exemplo para que a glória de Deus fosse feita na terra. Então Jesus precisava fazer essas curas para poder estar revelando ali a glória e a assistência de Deus. Outra cura de Jesus também que revela aí a reencarnação tratada por Jesus é a cura do paralítico. Aquele paralítico que não tinha como chegar até Jesus, porque ele estava sendo conduzido
adormecido numa cama e Jesus o cura diante da fé que aquele paralítico apresentava. Então Jesus fala com ele: os teus pecados te são perdoados. E ele levanta e anda. E ali os fariseus começam a criticar quem era aquele que se dizia perdoando pecados. Aí Jesus pergunta: o que era mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou levanta, toma teu leito e anda? Mostrando que aquela dificuldade daquele homem tinha a ver com as suas existências passadas. Mas a sua fé, a sua dignidade nesta última encarnação era tão grande que Jesus, percebendo a sua fé, lhe perdoou os pecados. E ele então volta a andar. Então nós vimos aí que a reencarnação fazia parte, sim, dos conhecimentos do povo daquela época, mas com nomes diferentes. Mas quando Jesus então diz para Nicodemos que era necessário nascer da água e nascer do Espírito, ele entendeu que nascer da água era nascer de novo em novo corpo. Mas não compreendeu ainda o que era nascer do Espírito. E, inclusive, depois que ele sai, o discípulo André pediu para Jesus que no sermão do dia seguinte, Jesus falasse a respeito do que ele tinha dito para Nicodemos. E Jesus então disse que não seria possível, porque o povo ali não tinha ainda entendimento para as coisas espirituais. Eles tinham dificuldade em conhecer as coisas da matéria e ainda não tinham condições de aprender as coisas espirituais. Aí nós vamos ver que, inclusive, analisando a nossa situação agora, nós entendemos que a maioria dos que estamos encarnados na carne, que nascemos novamente da água, no novo corpo, temos grande dificuldade com o nascimento espiritual. Em que consiste esse nascimento espiritual? Consiste na renovação dos nossos conceitos de vida, os nossos entendimentos a respeito que é que estamos fazendo aqui nesse corpo físico, nesse planeta, com as dificuldades que nós estamos vivenciando. Então, o que é que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia, espera de nós? O que é que devemos fazer para nascer do Espírito? Então, lembrando aí o que Job dizia: nesta luta em que me encontro todos os dias, espero que a minha transformação chegue. Tem uma passagem de Paulo, onde ele endereça essa carta aos Efésios, que ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos. É como se nós estivéssemos dormindo para as coisas do Espírito. Precisamos acordar, despertar e vivenciar então as oportunidades que Deus tem nos oferecido. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Então eles respondem, os Espíritos responderam, que o objetivo da encarnação, um dos objetivos é colocar o ser em condições de executar a sua tarefa, o que lhe compete executar na obra da criação, além do progresso que nós precisamos realizar através das dificuldades vivenciadas. Na questão 166, 167, 168, continua falando a respeito aquele que numa encarnação não logrou adquirir a sua evolução necessária, como é que ele pode se depurar? A resposta é fazendo uma nova reencarnação. Aí já vem a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Então é a evolução e o aprimoramento do espírito. O número de reencarnações é o mesmo para todos, para cada um de nós? Não. Depende da nossa evolução. Depende do esforço que fazemos para progredir. E na questão 171, pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? Nós já escutamos muito falar que o Espiritismo não tem dogma. Mas aqui está escrito lá o dogma da reencarnação. O que seria o dogma? É um princípio filosófico ligado à religião, é uma filosofia religiosa que não oferece discussões. Então a reencarnação existe e por mais que a gente possa refletir, ao invés de negarmos a reencarnação, nós vamos estar cada vez mais alicerçados na verdade. Então a reencarnação tem o objetivo de nos fazer evoluir. Mas nesse planeta de provas e expiações, onde nós temos tanta dificuldade na convivência com os nossos companheiros de caminhada, nós temos que observar muitos pontos de vista. Primeiro, o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, que é a vestimenta do Espírito. Para renascermos da carne, precisamos formar um novo corpo. Esse corpo é formado
evolutivas. Uma vez já no mundo reencarnado, esse processo só termina essa reencarnação por volta dos 7 anos de idade. Até então, a criança vai se acomodando ao seu novo, o espírito vai se acomodando ao seu novo processo, a sua nova existência, o que ele tem de fazer na sua nova reencarnação. E aqui lembrando que a vida ela é única, as existências é que são passageiras. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos assumindo os compromissos da nossa nova existência. São papéis que a gente exerce em cada encarnação com o objetivo de nos fazer, então, evoluir em contato com aqueles que estão reencarnados junto conosco, formando famílias. Principalmente, existe também essa afinidade e desafinidade no ambiente de trabalho, onde a gente mais convive, quer dizer, com o próximo, mais próximo, né? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo espiritualmente. Leon Denis tem uma afirmativa muito bonita. Ele diz que o ser dorme no vegetal, aliás, no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal, desperta no hominal e angeliza e sublima na angelitude. Então, todo esse processo vem sendo arquivado em nós, e quando a gente chegou, então, nessa fase hominal, muitos de nós continuam agarrados, presos aos conceitos adquiridos, a visão que a gente teve, a vivência nesse período anterior, e nos preocupamos apenas em agir sobre o instinto e no nível das paixões, esquecidos de que o nosso corpo, quando não servir mais como motivo de evolução do espírito, será então transformado pelo processo de desagregação da matéria, ou seja, o processo da morte. Mas nós temos que entender também que o sofrimento que a gente passa nesse mundo de provas e expiações, ante a morte de um ente querido, nós temos que entender então que o que vai transformar, o que vai acabar, o que vai desaparecer é essa veste dessa encarnação. Mas o espírito continua a sua existência, continua ao nosso lado, continua falando conosco através dos pensamentos, através da sua aproximação, através da saudade que sentimos. Então, o que a gente perde é a presença do corpo físico, mas não perde o contato. E a doutrina espírita, então, nos ensinando que é necessário nascer de novo. Nesse nascer de novo, nós vamos retornar à nossa caminhada
desatinos, a incompreensão, as nossas dificuldades. Nós precisamos nos reajustar. É por isso que Jesus nos ensinou a lei do amor, que, aliás, nós costumamos dizer que a lei de Moisés era a lei do olho por olho, do dente por dente. É uma questão equivocada de entendimento, porque foi através de Moisés que nós conhecemos os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento da lei é o mandamento de amor, amar a Deus, o que Jesus resumiu depois todos os outros em amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa transitar por essa caminhada decifrada essa caminhada desde o início do vegetal, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal e do angelical, eu vou então ter que aprender a desenvolver essa parte espiritual, vendo que nascer do Espírito é me tornar um homem de bem. Para que eu possa me tornar esse homem de bem, eu preciso me conhecer as minhas tendências, as minhas dificuldades, analisar isso todos os dias, nesta luta em que me encontro todos os dias. Espero que a minha transformação chegue. Então, nós estamos em processo de transformação. É necessário, sim, nascer da carne. Aqui estamos nós reencarnados, mas estamos também os desencarnados, aprendendo a adquirir a asa do amor. Espíritas, instruí-vos para que a gente possa conhecer as leis de Deus e trabalhar o nosso processo de felicidade, porque a infelicidade que nós sofremos é porque nós nos afastamos da lei. Então, analisar a cada noite, a cada dia, o que é que eu tenho feito com os conhecimentos que eu já tenho. Estou me tornando uma pessoa melhor? Estou me desligando da matéria? Estou utilizando os recursos que eu tenho para me tornar essa pessoa mais feliz e fazer as outras pessoas também felizes? Segundo Emmanuel, nós temos que ser o céu do outro. Então, nascer da carne e nascer do Espírito, enquanto estamos a caminho. Olhar para as dificuldades como oportunidades e desenvolver a obediência e a resignação. Desenvolver a aceitação, a humildade, aquilo que for necessário no processo que é ponto a ponto, nessa caminhada lenta, mas constante. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, que era uma pessoa que nem nome possuía, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Conta o evangelista que ele estava sentado à beira do caminho e, quando ouviu as vozes da multidão que seguia Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, tenha piedade de mim. E quanto mais as pessoas pediam que ele falasse baixo, mais ele gritava
cuidava. E Jesus então para e manda buscar o cego. E ele desfaz-se da sua capa, porque naquela época os cegos pediam esmola. E para pedir esmola precisava de uma capa que o identificasse. Então ele levanta, vai até Jesus, tira a sua capa, joga fora e Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. E Jesus então o cura. Mas o que é importante é que para merecermos Jesus junto de nós, curando as nossas mazelas, as nossas tristezas, o nosso desânimo, precisamos jogar fora a nossa capa dos conceitos aprendidos de forma errada e ver no nosso irmão, na nossa dificuldade, a oportunidade de crescimento. Nesta luta em que me encontro todos os dias, espero que a nossa transformação chegue. Nascer da água e nascer do Espírito. Eis o desafio oferecido para todos.